Manual de operação. Equipamento de ar-condicionado Daikin FTXZ-N. Como funciona o controle remoto Daikin? Primeiro, certifique-se de que o controle remoto está sempre direcionado para a unidade interior. Ecrã apresenta as definições selecionadas. Prima Auto para selecionar automaticamente um modo de funcionamento adequado, arrefecimento ou aquecimento, com base na temperatura definida e na temperatura interior. Prima um destes botões para definir manualmente os modos de funcionamento. Prima Cool para baixar a temperatura ou Heat para aumentar a temperatura. Prima Dry para iniciar a operação Sarara Dry e baixar a umidade. Prima Humidify enquanto a unidade não está a funcionar para iniciar a operação Ururu Humidify e aumentar a umidade. Também pode combinar as funções Cooling e Dry para baixar a temperatura e a umidade, premindo este botão durante a operação Cooling ou este botão durante a operação Dry. Para combinar aquecimento e umidificação, prima este botão durante a operação de umidificação ou este botão durante a operação de aquecimento. Função Purificação de ar Flash Streamer. Prima este botão para purificar o ar na divisão. O purificador de ar Flash Streamer decompõe o bolor e as substâncias causadoras de alergias, limpando o ar da divisão. Prima novamente este botão para iniciar a função de ventilação e de renovação de ar. O ar na divisão é renovado pela entrada de ar novo do exterior. Sempre que premir o botão, a definição altera-se e é apresentada no ecrã. Clean On e Fresh On. A ventilação é realizada a um caudal de ar ajustado automaticamente. Clean On e Fresh High. A ventilação é realizada a um caudal de ar elevado. Prima o botão Off para parar a função. Prima o botão Fan para selecionar o nível de ventilação pretendido. Prima este botão para fazer avançar de forma sequencial o nível de ventilação pretendido. Automático, silencioso, o ruído da unidade é reduzido. Baixo, médio-baixo, médio, médio-alto ou alto. Prima o botão Off para parar a operação. Prima este botão para ajustar a temperatura e este para ajustar a umidade. Abra a tampa para aceder a outras funções. Swing. Prima este botão para ajustar a direção do caudal de ar vertical. Sempre que premir o botão, o indicador da direção do caudal de ar muda. Automático, circulação, brisa, nível 1 a 6 e oscilação. Para alterar a direção do caudal de ar horizontal, prima este botão. Sempre que premir o botão, o indicador de direção do caudal de ar muda. Automático, amplo, para a esquerda, ar frontal, para a direita e oscilação. Caudal de ar 3D. Para combinar as direções vertical e horizontal do caudal de ar, defina as direções do caudal de ar vertical e horizontal para oscilação. As alhetas e os difusores movem-se alternadamente. Sensor. Prima para selecionar o modo pretendido. Sensor inteligente de 3 áreas. Este sensor de infravermelhos detecta o movimento das pessoas e direciona o caudal de ar para os locais onde elas não se encontram. Se ninguém se encontrar na divisão durante mais de 20 minutos, a operação altera automaticamente a temperatura definida mais 2 graus centígrados em arrefecimento e menos 2 graus centígrados em aquecimento. Se ninguém se encontrar na divisão durante mais de 1 hora, a operação para automaticamente. Botão Econo Quiet. Prima para selecionar o modo pretendido. O modo Econo é uma função que reduz o consumo de energia, limitando ao máximo esse consumo. A função Quiet da unidade exterior reduz o nível de ruído da unidade exterior. Prima novamente para cancelar a operação. As funções Econo e Quiet da unidade exterior também podem ser combinadas. Powerful. Esta função maximiza rapidamente o efeito de arrefecimento ou aquecimento. Este modo termina automaticamente passados 20 minutos ou ao premir o botão novamente. Nível de iluminação. Para definir o nível de contraste da iluminação do ecrã do controle remoto. Limpeza automática. Prima este botão para limpar automaticamente o filtro de ar. O filtro de ar é limpo automaticamente de acordo com as horas de funcionamento, ocorrendo cerca de 1 vez por semana. Esta operação demora no máximo 11 minutos.
Para cancelar a definição, prima novamente este botão. Operação On/Off. Antes de definir o temporizador, certifique-se de que o relógio está configurado corretamente. Esta função controla o tempo de início e paragem da unidade. Para utilizar esta função, prima o botão Timer e depois prima este botão para selecionar o item, seguido de Apply. Quando definir o temporizador, pode selecionar a frequência da operação uma vez ou diariamente. Prima novamente o botão de seleção para definir o tempo de início, paragem e prima Apply. Após a definição, o tempo definido e a indicação ON ou OFF são apresentados no ecrã. Ao escolher a opção diária, a indicação Daily também é apresentada no ecrã. Para alterar ou cancelar a definição, selecione o temporizador que pretende alterar e prima o botão de seleção para alterar a definição ou para cancelar o temporizador. Prima Apply. Countdown Off Timer. Pode definir o temporizador para parar a unidade passado algum tempo. Prima o botão Off Timer para utilizar a operação. O tempo pode ser definido em incrementos de 30 minutos sempre que um botão é premido. Para cancelar a definição, prima Off Timer até que a definição seja cancelada. As funções Timer On e Off e Countdown Off Timer podem utilizar-se em conjunto. Para cancelar todas as definições de timer, prima o botão Cancel. Informação. Prima este botão para receber informações sobre a temperatura interior e exterior, sobre o consumo de energia, etc. Para obter mais informações e conhecer mais funcionalidades, visite www.daikin.pt/support-and-manuals.